Quando acordei naquela manhã, o cheiro de fumaça ainda estava grudado na minha roupa, e a lembrança do fogo consumindo minha fazenda rodava na minha cabeça como um filme ruim que ninguém pediu para assistir. Eu tentei respirar fundo, mas o ar parecia pesado demais para entrar. Passei a mão no rosto tentando afastar a fuligem que já não estava ali. Aquela terra era o único lugar onde eu ainda me sentia alguém, e agora não passava de cinzas espalhadas pelo vento. Eu só não imaginava que a dor pior ainda estava por vir. Peguei minhas chaves, meus documentos chamuscados, e parti para a casa da família que cresceu comigo como se eu fosse um peso. No caminho eu praticava na cabeça o que ia dizer, tentando parecer forte, tentando parecer digno, tentando não desabar. Afinal, era a minha família, e eu achava que eles se importariam de verdade. Pensei que me abraçariam, que diriam que eu não estava sozinho. Eu me enganei completamente. E o que ouvi naquele dia mudou tudo dentro de mim. Assim que cheguei no portão da casa principal, vi minha irmã na varanda com os braços cruzados como se estivesse esperando a chance de me julgar. Ela nem disfarçou o incômodo quando me aproximei, olhou minhas roupas sujas de cinza como quem olha um estranho. Perguntou o que tinha acontecido com um tom neutro demais, como se eu fosse contar algo banal em vez do fim da minha vida. E eu disse tudo de uma vez para não desmoronar ali mesmo. Minha fazenda pegou fogo. Falei com a voz arranhada, tentando manter alguma dignidade entre as palavras quebradas. Ela apertou os lábios, como quem segura um comentário cruel. Perguntou o que eu pretendia fazer agora, como se aquela pergunta fosse simples de responder, como se fosse fácil reconstruir um lar inteiro virando pó. Eu disse que só precisava de um lugar para ficar por um tempo. Só isso, por um tempo, até entender o que fazer. Mas minha irmã riu, não de alegria, e sim daquela risada curta que dói mais que qualquer insulto. Ela disse que a família tinha conversado sobre mim como se eu fosse um problema antigo esperando solução. Disse que eu estava quase sempre sozinho naquela fazenda, e que agora aquilo tinha acabado de vez, e que talvez fosse hora de eu aceitar a verdade sobre a minha vida. Uma verdade que eu não sabia que existia até ouvir da boca dela. Você não tem mais casa. Ela disse com frieza, jogando as palavras como pedras nos meus pés cansados. Você está oficialmente sem teto. O mundo pareceu girar quando escutei isso, porque não era só sobre a fazenda. Era sobre quem eu era. Era a minha própria família me batendo quando eu já estava no chão. E naquele exato momento, lembrei de alguém que devia muito a mim. Um bilionário que eu cuidei quando ninguém mais acreditava nele. Quando minha irmã terminou de falar, senti algo dentro de mim desmoronar, como se todas as vigas que me sustentavam tivessem sido puxadas ao mesmo tempo. Eu tentei responder, mas a voz não saía de jeito nenhum. Ela me olhou com impaciência, como quem espera que o outro aceite a humilhação logo. E antes que eu pudesse recuperar o fôlego, ela chamou minha mãe para sair da casa. Minha mãe apareceu devagar, como se fosse difícil olhar para mim daquele jeito. Ela me observou com pena, não com amor, não com preocupação sincera. E isso doeu mais do que ouvir que eu não tinha mais casa. Ela disse que sentia muito pelo incêndio, mas o tom era distante demais, como se estivesse falando de alguém da televisão, não do próprio filho. Disse também que a situação ali estava complicada, que não tinha espaço, que não tinha condições, que não tinha como me acolher. Eu sabia que não era verdade. Aquela casa tinha quartos vazios demais. Mas a verdade real não era falta de espaço. Era a falta de vontade de me ver ali. Eles queriam distância. Queriam evitar qualquer responsabilidade sobre mim. Eu era uma vergonha conveniente para eles manterem longe. Tentei manter calma. Tentei não perder o controle, mas era impossível segurar a sensação de abandono tão explícita. Senti que meus ombros caíram de um jeito que nunca tinham caído antes. Minha família inteira me via como um peso. Não como um filho, não como irmão. E enquanto eu tentava explicar que não tinha para onde ir, minha irmã me interrompeu com aquela voz amarga que conheço desde criança. Ela disse que eu sempre contava só comigo mesmo, então era hora de manter esse hábito, mesmo agora. Seu tom era tão frio que consegui sentir como se a temperatura da varanda tivesse caído. Ela disse que eu tinha escolhido aquela vida solitária na fazenda, e que agora eu tinha que lidar com as consequências das minhas escolhas. Era impressionante como ela falava de forma tão cruel sem pestanejar. E enquanto eu escutava aquilo, lembrei do dia em que construí aquela casa do zero com minhas próprias mãos, com esforço que ninguém ali jamais reconheceu. Eu trabalhava dia e noite para manter tudo em pé. Agora, eles falavam como se eu nunca tivesse feito nada. Por um instante, pensei que fosse desabar ali no chão, mas algo dentro de mim se ergueu com uma força que eu achei que tinha perdido.
Aquela humilhação toda não me quebrava, ela me acordava. E no meio daquele caos emocional, uma lembrança surgiu clara e nítida. Um homem parado na porta da minha fazenda anos atrás, cansado, desorientado, sem ninguém ao lado. Um homem poderoso que tinha perdido tudo por causa de problemas de saúde e que só encontrou ajuda quando eu o acolhi sem pedir nada em troca. Esse homem era um bilionário que o mundo inteiro conhecia, mas naquele dia ele era apenas alguém precisando de alguém. Eu o tratei com respeito, cuidei dele, cozinhei para ele, dei teto, dei silêncio, dei segurança, dei humanidade. Foi na minha fazenda que ele se recuperou e conseguiu reconstruir sua vida. E na hora em que minha família me chamou de sem teto, me lembrei da promessa que ele me fez quando foi embora. Se um dia você precisar, ligue para mim, custe o que custar. Fiquei parado na varanda por alguns segundos, tentando entender como minha própria família tinha coragem de me virar as costas, justo no momento em que eu mais precisava de um gesto simples de acolhimento. Meus olhos ardiam, mas não de choro, e sim de indignação profunda. Era como se eu finalmente enxergasse tudo o que ignorei por anos. O silêncio deles dizia mais do que qualquer palavra cruel. Eles nunca me enxergaram de verdade, e nunca tentaram me entender. Naquele instante, percebi que não valia a pena implorar mais nada. Me virei para sair e pude ouvir minha irmã cochichar algo para minha mãe, falando como se eu fosse uma criança problemática que precisava ser controlada. Disse que eu não sabia lidar com a vida real e que tinha mais era que aprender a me virar sozinho de uma vez por todas. Aquilo me deu vontade de rir e gritar ao mesmo tempo, porque eu sempre fui o único que trabalhou duro de verdade entre nós. Eu sempre carreguei peso demais enquanto eles viviam de aparências. Mas agora, segundo eles, eu era inútil. Quando coloquei o pé no degrau da varanda, minha mãe finalmente chamou meu nome pela primeira vez desde que cheguei. Parei esperando que viesse alguma expressão de carinho, qualquer sinal de que eu ainda fazia parte daquela família. Mas ela apenas disse que talvez eu pudesse tentar um abrigo da cidade, como se estivesse sugerindo o mercado da esquina. Foi a primeira vez que senti meu coração se fechar por completo. E fui embora sem olhar para trás para não guardar a imagem deles. Caminhei até o carro com passos lentos, sentindo o peso do mundo nas minhas costas queimadas de fuligem. Quando abri a porta, o cheiro do incêndio ainda estava ali misturado com o cheiro velho de trabalho, terra e suor acumulado. Eu sentei no banco e fiquei olhando para o volante, tentando decidir para onde ir agora que nenhum lugar parecia existir para mim. E enquanto o silêncio da madrugada me envolvia, a voz daquele bilionário ecoou na minha mente novamente. Lembrei do dia em que ele chegou na fazenda pedindo apenas água, e acabei lhe oferecendo um quarto, um caldo quente e um pouco de paz. Ele estava com a saúde tão abalada que mal conseguia dormir uma noite inteira, e eu o ajudava como podia, sem pedir explicações nem favores. Durante semanas eu cuidei dele como se fosse alguém da minha própria família, mesmo sem saber direito quem ele era, ou o tamanho da fortuna que carregava. E só descobri quem ele realmente era quando ele já estava indo embora. Foi nesse dia que ele fez aquela promessa que agora eu segurava na memória. Respirei fundo e peguei o telefone com as mãos trêmulas não por medo, mas pela sensação de estar cruzando uma linha invisível na minha vida. Abri meus contatos procurando pelo nome que ele tinha deixado gravado uma única palavra simples, que só eu entenderia. Fiquei olhando para a tela por longos segundos, como se aquele toque fosse decidir meu destino. E finalmente, apertando o dedo com firmeza pela primeira vez naquele dia, eu cliquei em ligar. A chamada tocou 3 vezes antes de alguém atender, e por um instante achei que seria algum assistente frio e distante. Mas quando a voz dele surgiu do outro lado, firme, grave e imediatamente reconhecível, meu peito se apertou como se eu tivesse voltado no tempo. Ele disse meu nome com uma calma que ninguém tinha usado comigo naquele dia. Perguntou se eu estava bem. E essa simples pergunta me desmontou por dentro, porque ninguém tinha se importado o suficiente para perguntar isso antes. Eu tentei responder, mas minha voz falhou como se todo o peso dos últimos dias estivesse preso na minha garganta. Ele não insistiu, não perguntou nada demais, apenas esperou em silêncio, me dando espaço para respirar, e depois de alguns segundos, consegui contar o básico que a fazenda havia pegado fogo e que eu estava sem ter onde ir. Contei da minha família, do abandono, do desprezo. E enquanto eu falava, percebi que minhas mãos tremiam menos. Do outro lado da linha, ele ficou completamente em silêncio, não um silêncio desconfortável,
mas um silêncio que escutava. E quando finalmente falou, sua voz veio mais firme e quase irritada, mas não comigo. Ele estava indignado, e eu podia sentir isso na respiração dele. Disse que eu nunca deveria ter passado por aquilo, que eu jamais deveria ter sido tratado daquela forma, e que minha família não tinha a menor ideia do homem que eu era. Então ele fez a pergunta que eu jamais esperaria ouvir naquela noite, uma pergunta simples, mas que cortou meu coração ao meio. Você quer que eu vá até aí te buscar? Eu fechei os olhos com força, sentindo o nó das emoções me sufocar. Ninguém nunca tinha dito algo tão direto em um momento tão difícil, e por alguns instantes, eu até duvidei se merecia aquela oferta. Ele repetiu a pergunta com mais firmeza, como se soubesse da minha hesitação. E dessa vez, eu consegui responder. Sim, ele pediu o endereço, mas hesitei antes de dizer. Não queria que ele me visse daquele jeito coberto de fuligem, derrotado, cheirando a fumaça e tristeza acumulada. Mas ele percebeu minha relutância e disse calmamente que já tinha me visto muito pior, muito mais quebrado, e mesmo assim nunca deixou de me tratar com respeito. Disse que a dignidade de um homem não se mede pela roupa que veste, mas pelas mãos que trabalham e pelo coração que carrega. Dei o endereço, sentindo o ar entrar novamente nos meus pulmões, como se aquela simples decisão tivesse aberto espaço dentro de mim. Ele disse que chegaria em menos de 2 horas e que eu deveria ficar onde estava, sem tentar resolver nada sozinho. No momento em que desliguei o telefone, senti uma onda quente de alívio percorrer meu corpo inteiro. Pela primeira vez desde que o fogo consumiu minha vida, eu tinha a sensação de que não estava mais lutando sozinho. Enquanto eu esperava, sentei no meio-fio em frente ao terreno queimado e fiquei olhando para aquilo que um dia foi minha vida inteira. O vento levantava cinzas que grudavam na minha pele, como se quisessem me lembrar de tudo o que eu perdi. A cada minuto que passava, meu coração se apertava mais porque percebia que ninguém da minha família viria atrás de mim. Eu era só uma sombra para eles agora, um incômodo descartável. E essa consciência doía mais do que qualquer queimadura. O tempo parecia não passar, e cada farol que surgia ao longe me fazia prender a respiração por um instante. Mas nenhum deles era o dele, não ainda. Enquanto esperava, lembrei de tantos momentos da minha vida, tantos sacrifícios que fiz por aquela família. Tantas noites sem dormir, tantos dias de trabalho pesado. E no fim, tudo que recebi em troca foi desprezo. Era injusto demais para caber dentro do peito. Quando finalmente ouvi o motor de um carro desacelerando algo dentro de mim, reconheceu aquele som antes mesmo de vê-lo. Era como se meu corpo soubesse antes da minha mente. O carro preto, grande, brilhante, parou devagar diante de mim, contrastando com as cinzas, com o caos, com a destruição ao meu redor. A porta se abriu e ele desceu com a mesma postura tranquila de sempre, como se nada no mundo fosse capaz de tirá-lo do eixo. E naquele instante, senti uma vontade súbita de desabar nos braços dele. Mas ele não me abraçou de imediato, porque me conhecia bem demais. Sabia que eu precisava primeiro recuperar o fôlego antes de aceitar qualquer gesto de conforto. Ele só colocou uma mão firme no meu ombro e disse meu nome naquele tom que sempre me lembrava quem eu era. Aquele toque simples foi suficiente para me quebrar por dentro, porque fazia meses que ninguém tocava em mim com gentileza. Meses desde que alguém me tratava como um ser humano de verdade. Ele olhou ao redor, observando o que sobrou da fazenda, e sua expressão mudou de leve, ficando mais séria, mais pesada. Não perguntou o que aconteceu. Não precisava, porque já tinha entendido muito mais do que eu disse ao telefone. Ele só respirou fundo e falou baixo, quase um sussurro, mas com um peso que atingiu direto o centro do meu peito. Isso não define você. E pela primeira vez, eu senti que talvez ele estivesse certo. Sem pressa, ele abriu a porta do carro e fez um gesto para eu entrar, como se eu fosse alguém importante, alguém que merecia cuidado. Mas minhas pernas hesitaram, porque entrar naquele carro significava aceitar que minha vida como eu conhecia tinha acabado. Ele notou minha hesitação e se aproximou um passo, olhando direto nos meus olhos, sem desviar, sem julgamento. Vamos embora daqui. Você já passou tempo demais sozinho. E ao ouvir aquilo, percebi que estava pronto para ir. O interior do carro tinha aquele cheiro familiar de couro e silêncio caro, um contraste absurdo com a poeira, a fumaça e a destruição que eu deixava para trás. Sentei devagar
como se meu corpo ainda duvidasse que eu realmente tinha permissão para ocupar aquele espaço. Ele deu a volta, entrou no banco do motorista e por alguns segundos não disse nada, apenas me observou. Não com pena, mas com uma atenção que eu não recebia há muito tempo. Uma atenção que fazia meus olhos arderem sem eu querer. Quando o carro começou a se mover, senti um aperto familiar no peito, como se eu estivesse deixando tudo para trás de forma definitiva. O silêncio entre nós não era desconfortável. Era um silêncio cheio de perguntas que eu ainda não conseguia responder. Eu estava exausto demais para falar, machucado demais para explicar. Mesmo assim, ele manteve a mão no volante e o olhar firme na estrada como se estivesse dirigindo não para longe do meu passado, mas diretamente em direção a alguma chance de futuro. Depois de alguns quilômetros, ele finalmente quebrou o silêncio, perguntando se eu tinha para onde ir, ou alguém a quem recorrer. A pergunta ficou presa na minha garganta por alguns segundos, porque a resposta era tão vergonhosa quanto verdadeira. Encarei a janela para não ter que encarar meus próprios sentimentos. E disse, quase num sussurro, que não tinha mais nada. Nada além das roupas no corpo e a lembrança do fogo consumindo tudo. Ele assentiu lentamente, como se já soubesse disso antes de perguntar. Após minha resposta, o clima no carro mudou de forma quase imperceptível, como se ele tivesse tomado uma decisão ali, sem precisar comentar. Eu podia ver isso na forma como seus dedos apertavam o volante com firmeza, mas não com raiva, e sim com determinação. Ele olhou rapidamente para mim de canto de olho e disse que eu não precisava me preocupar com nada naquela noite, que ele cuidaria de tudo, como tantas outras vezes no passado. E ouvir aquilo foi como respirar depois de ficar muito tempo submerso. Eu tentei protestar. Tentei dizer que não queria ser um peso para ninguém que já tinha incomodado pessoas demais na vida, especialmente ele. Mas ele não deixou nem eu terminar a frase, interrompendo com uma calma que parecia impossível diante da situação. Disse que eu tinha cuidado dele quando ninguém mais se importou, que eu o tratei como gente num dos momentos mais difíceis da vida dele, e que agora era apenas a hora de ele devolver uma parte do que eu fiz por ele. Cada palavra acertava um pedaço do meu peito que eu achava morto. Enquanto o carro seguia pela estrada iluminada pelos faróis, eu percebi que fazia muito tempo que não me sentia seguro. Verdadeiramente seguro. Como alguém que pode finalmente descansar. Encostei a cabeça no vidro e deixei o cansaço me dominar, porque ali, naquele carro, naquele momento, eu finalmente podia. Ele não disse mais nada, e eu também não, mas aquele silêncio cheio de significado falava por nós dois. Eu estava indo embora do que me destruía, e isso já era um começo. Quando chegamos à cidade, as luzes começaram a refletir no vidro do carro, e percebi que eu devia parecer um fantasma sentado ali, sujo de cinzas enquanto o mundo seguia normalmente do lado de fora. Ele estacionou diante de um prédio tão alto que eu quase ergui o pescoço. Nunca tinha estado ali, mas já tinha ouvido falar daquele lugar, um dos edifícios mais luxuosos da região, onde só os muito ricos viviam. Olhei para ele com confusão e receio, achando que havia algum engano, mas ele apenas desligou o carro e disse que eu estava exatamente onde devia estar. Entrei no saguão sentindo o chão brilhante quase me engolir, como se eu não pertencesse àquele tipo de lugar. As pessoas ali vestiam roupas caras, caminhavam com pressa e pareciam carregar o mundo na palma das mãos. Eu, por outro lado, parecia um sobrevivente de um desastre, mas quando ele colocou a mão nas minhas costas e me guiou adiante, senti uma estranha coragem nascer dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava do meu lado de verdade. O elevador subiu tão rápido que meus ouvidos chegaram a estalar, mas isso nem me incomodou, porque minha cabeça estava longe. Fiquei tentando entender por que ele estava fazendo tudo aquilo por mim, porque alguém tão importante se importaria com um homem como eu. Quando a porta abriu, entramos em um corredor silencioso e elegante, onde até o ar parecia mais leve, mais caro, mais distante da minha realidade. Ele destrancou a porta do último apartamento do corredor, e quando entrei, senti minhas pernas quase falharem. O apartamento era enorme, iluminado, impecável, com janelas tão grandes que a cidade parecia um quadro gigante. Eu fiquei parado na porta, sem saber se podia pisar no chão, como se meus sapatos queimados fossem sujar tudo à minha volta. Ele percebeu minha hesitação e se aproximou devagar, dizendo que ali não havia nada que eu pudesse estragar, nem nada a temer. Disse que aquela era apenas uma casa e que eu precisava de descanso. E naquele momento, aquelas paredes que pareciam inalcançáveis
se tornaram acolhedoras. Sem pressa, ele me levou até o banheiro, um lugar tão limpo e bonito que eu quase me senti deslocado. Ele colocou toalhas novas no balcão, abriu o chuveiro e disse que eu devia tomar um banho quente, lavar a fuligem, a dor, o dia. Disse que enquanto isso prepararia algo para eu comer, porque ninguém consegue pensar direito com fome e exaustão. Eu segurei o batente da porta, sentindo minha garganta queimar. Não estava acostumado com esse tipo de cuidado silencioso. Quando a porta se fechou, fiquei ali sozinho encarando o meu próprio reflexo coberto de cinzas e tristeza. Pela primeira vez naquele dia, permiti que as lágrimas caíssem porque ninguém estava vendo. Ninguém para julgar, ninguém para humilhar. A água quente caiu sobre mim e levou embora a sujeira, mas também levou um pedaço do peso que eu carregava. E enquanto a fumaça do chuveiro subia ao meu redor, eu percebi que talvez, pela primeira vez em anos, eu tivesse uma chance de recomeçar. Quando saí do banho, enrolado numa toalha limpa, senti meu corpo mais leve, como se parte da tristeza tivesse descido pelo ralo. As roupas queimadas que eu usava estavam dobradas no chão, um lembrete cruel do que eu tinha acabado de perder. Ele bateu suavemente na porta e deixou um conjunto de roupas na maçaneta. Roupas novas, simples, mas bem cuidadas, com o tamanho perfeito. Quando vesti, senti uma estranha sensação de pertencimento, como se alguém, pela primeira vez em muito tempo, tivesse pensado em mim. Ao sair para a sala, encontrei a mesa posta com pão, sopa quente e café recém-passado. Ele estava sentado, esperando sem pressa, como se aquela fosse a coisa mais natural do mundo. Quando me aproximei, fiquei sem saber onde sentar, com medo de ocupar um espaço que não fosse meu. Ele percebeu minha indecisão e puxou uma cadeira para mim. Um gesto simples, mas que atingiu um canto esquecido do meu coração. Comi devagar, quase envergonhado, porque fazia muito tempo que não sentia o gosto de uma refeição feita por alguém. Ele me observava em silêncio, sem pressa, sem perguntas, apenas cuidando de mim de um jeito que ninguém jamais fez. Quando terminei, ele recolheu os pratos e disse que eu estava seguro ali, que ninguém me tiraria daquele lugar. Percebi que algo dentro dele também parecia inquieto, como se ver meu estado tivesse despertado algo que ele guardava há anos. Sentamos no sofá e ficamos olhando pela janela a cidade brilhando lá embaixo como um mar de luzes. Ele perguntou com cuidado o que exatamente minha família tinha dito e eu contei tudo, palavra por palavra, sem esconder nada. Contei do desprezo, das ofensas, da humilhação e do momento em que me chamaram de sem-teto como se eu fosse lixo. Vi a expressão dele mudar lentamente de tristeza para indignação, depois para um tipo de fúria silenciosa. Ele passou a mão no rosto, como quem tenta se acalmar, mas seus olhos diziam muito mais do que suas palavras. Disse que eu nunca deveria ter sido tratado assim nem por estranhos, muito menos pela minha própria família. Que eu merecia respeito, dignidade e um lar, e que era revoltante saber que eu tinha recebido o oposto. Enquanto ele falava, percebi algo importante: ele não estava apenas com pena de mim, ele estava genuinamente do meu lado. A noite avançou e o peso das emoções começou a me vencer. Meus olhos ardiam de cansaço e meu corpo pedia descanso. Ele me levou até um quarto de hóspedes, um lugar tão bonito que parecia cenário de filme. Disse para eu dormir sem medo, porque ali eu não precisava olhar por cima do ombro. Agradeci baixinho, com a voz embargada, e quando ele apagou a luz, senti algo raro: segurança. Acordei no dia seguinte sem saber que horas eram, porque o quarto estava silencioso e a luz entrava suave pela cortina, como se o mundo tivesse decidido me dar um pouco de paz. Por alguns segundos, esqueci da fazenda, da fumaça e da dor, e senti apenas o conforto do colchão macio e do cheiro limpo. Levantei devagar, ainda inseguro sobre como me portar naquele lugar, porque minha mente insistia em dizer que eu não pertencia ali. Mas meu corpo, pela primeira vez em muito tempo, não estava tenso. Quando saí para a sala, encontrei a mesa do café pronta outra vez, e ele estava ali, sentado, lendo alguns papéis enquanto me esperava. Não era um anfitrião formal. Era algo mais gentil, algo que eu não sabia nomear porque não estava acostumado a receber cuidado. Ele levantou o olhar e sorriu de leve, um sorriso que não exigia nada em troca, apenas presença. Perguntou se eu tinha dormido bem e senti uma emoção apertar meu peito antes mesmo de responder. Sentamos juntos e comemos em silêncio, um silêncio confortável, cheio de algo que eu não entendia, mas precisava.
Ele parecia estar pensando em algo importante, sempre me observando com aquela atenção calma. Quando terminei a refeição, ele pediu que eu me sentasse no sofá, porque precisava conversar comigo com seriedade. Meu coração acelerou, temendo ouvir alguma má notícia. Mas seu olhar firme logo disse que não era nada ruim. Ele falou devagar, como quem escolhe cada palavra com cuidado, e disse que não achava certo eu voltar para o terreno queimado, nem para perto de uma família que me tratou como se eu não valesse nada. Disse que reconstruir sozinho seria pesado demais, e que ninguém deveria carregar um trauma daquele tamanho sem apoio. Eu tentei argumentar, dizendo que não podia depender de ninguém, que a vida toda foi assim, lutando sozinho até cair exausto. Mas ele apenas me ouviu e esperou eu terminar. Quando terminei de falar, ele se inclinou um pouco para a frente como alguém que está prestes a revelar a parte mais importante. Disse que eu não precisava tomar nenhuma decisão naquele dia, que tinha tempo, espaço e proteção ali com ele. E então respirou fundo, como se estivesse quebrando um silêncio antigo, e contou que guardava uma grande gratidão por tudo o que fiz por ele no passado. Disse que eu tinha marcado a vida dele de um jeito que eu nem imaginava, e que agora era a vez dele cuidar de mim, se eu permitisse. Aquelas palavras tiraram o ar dos meus pulmões por alguns instantes, porque era estranho, bonito e doloroso escutar algo assim depois de tanto abandono. Ele não estava me oferecendo pena, mas reconhecimento, algo que eu nunca tinha recebido, nem da minha própria família. Fiquei sem saber o que dizer, apenas senti meus olhos arderem de novo, porque era como se alguém tivesse encontrado partes de mim que eu pensei ter perdido. Ele colocou a mão no meu ombro, firme e leve ao mesmo tempo, e disse que eu não estava mais sozinho, não importa o que viesse pela frente.